Casagrande falando do Remo, veja aí o que Casagrande falou sobre a grande equipe remista, que o Remo é uma equipe muito boa e tradicional. Olá pessoal, todo vídeo que eu gravo fazendo uma homenagem a um clube que não seja de Rio, São Paulo, Minas, né, Sul, é porque eu tenho conhecimento desde quando eu era garoto, porque eu juntava todos os álbuns de figurinha sobre futebol, Campeonato Brasileiro, Campeonato Regional e tal, e também jogos de botão. Então eu ganhei muitos jogos de botão do meu pai, e depois eu comprava a revista Placar, que sempre saía vários times ali, as fotos dos times, né? E eu pegava aquela parte de baixo do botão redondinho, recortava a cara do jogador, recortava o nome, colava e fazia os times. Então eu tinha vários times, eu tinha quase todos os times assim que disputavam o Campeonato Brasileiro. Naquela época que disputavam 40, 50, 60 times. E eu sempre gosto de falar daqueles times marcantes ou de jogos que eu lembro, que eu assisti na televisão. E hoje eu vou falar sobre o Clube do Remo, né? O Remo, eu lembro muito bem, em 1975, foi o primeiro ano que eu comecei a jogar campeonato de futebol de salão, campeonato paulista de futebol de salão. E nós fomos jogar lá no Ipiranga, no Clube Atlético Ipiranga, numa quarta-noite, que tinha exatamente o jogo Remo e Corinthians lá em Belém do Pará. O time do Remo naquela época tinha o goleiro era o Dico, tinha o Marinho, lateral direito, que depois foi jogar na Portuguesa, tinha o Alcino, centroavante, que depois foi jogar também na Portuguesa, o treinador era o Paulo Amaral, e tinha o Mesquita. Um meia rápido, número 9, número 8, rápido, habilidoso, que colocava uma dinâmica no jogo muito forte, principalmente quando jogava em casa o Remo. E o Remo ganhou por 1-0, gol exatamente do Mesquita, né? Então eu tenho esse carinho pelos todos os clubes do Nordeste, do Norte do país. Eu acompanho, eu tento ver o máximo possível, eu tento ler sobre esses times o máximo possível, principalmente aqueles times que eu, assim, sem uma explicação, eu tenho uma simpatia muito grande. E o Clube do Remo é um. Fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro da Série B ano passado. Acompanhei a última rodada contra o Goiás, que foi um jogaço, uma festa incrível da torcida, antes, durante, depois do jogo. Uma vitória maravilhosa e voltou para a Série A depois de muito tempo, né? Já jogou 3 jogos, só tem 2 pontos. Não está na zona de rebaixamento, porque quem está lá tem 1 ponto só. Mas tem 2 pontos igualzinho ao Atlético Mineiro, uma grande potência do futebol brasileiro que não anda. E exatamente um desses pontos foi feito no meio da semana, lá na Arena MRV, contra exatamente o Atlético Mineiro. O Remo conseguiu virar o jogo, já nos acréscimos, estava 3-2, e deu um vacilo na última jogada da partida, o Dudu empatou 3-3. Então, é um resultado estrondoso para uma equipe do norte do país, a equipe do Remo, que fazia muito tempo que não jogava o Campeonato Brasileiro da Série A. A região norte não tinha um representante há muitos anos dentro do Campeonato Brasileiro. E o Remo está fazendo essa representação da melhor maneira possível. Então é isso. Tenho um carinho muito grande pelo Remo. Lembro desse jogo muito bem, gol do Mesquita, 1-0 contra o meu Corinthians. E é isso. E tô procurando ainda, tô correndo atrás se eu encontro uma camisa do Remo, porque ela é maravilhosa, linda, principalmente uma retrô. Tô correndo atrás. Quando eu arrumar, eu gravo um vídeo com a camisa do Remo. Deixa o like, compartilhe. É importante vocês falarem o que vocês acham